Uma paciente me procurou com sintomas de ansiedade e depressão. Ela tem esses sintomas exacerbados, ela foi diagnosticada na época da pandemia. A história de vida dela a mãe dela engravidou dela com 15 anos de idade. O pai dela era usuário de droga e quando a mãe dela engravidou dela, o pai e a mãe se separou. E a mãe impediu que o pai visse ela durante muito tempo. Mas o pai dela queria muito ter convívio com ela. E até que depois de um tempo eles passaram a ter um certo convívio. Mas aos 10 anos de idade, o pai dela morreu. E ela ficou sendo criada, entre aspas, pela avó materna, porque a mãe, devido a ter sido mãe muito cedo, a mãe foi estudar, trabalhar para poder dar o melhor para sua filha. E ela ficava aos cuidados da avó. Na pandemia, essa avó desenvolveu depressão e foi aí que os sintomas vieram com mais força, porque ali ela se sentiu sem apoio, ou seja, a mãe trabalhava muito, ela não tinha mãe por perto e o pai dela já havia falecido. Quando eu comecei a procurar memórias no corpo dela, eu achei memórias no corpo dela herdadas do pai dela, ou seja, situações que o pai dela viveu quando tinha mais ou menos 13 anos de idade, na adolescência. Ou seja, o pai dela não teve convívio com o pai dele, porque quando ela falou que ele tinha sido usuário de drogas, eu falei, então é muito importante que você tente compreender, entender como foi a vida do seu pai, porque ele não é usuário de droga por acaso, ele tem um motivo lá atrás, então é importante você entender esse processo. Então, ela tinha essa memória, ou seja, uma sensação de falta de pai herdada já do pai dele em relação ao avô, paterno, que inclusive ela não sabe nada desse avô paterno. Também tinha no corpo dela memórias da avó materna na época da adolescência, que aí ela me relatou que a avó, ela sabe que a avó ela tinha muito problemas com o pai, que era alcoólatra. Então, nas nossas células, elas ficam memórias de até 4 gerações de situações vividas pelos nossos pais, avós, bisavós e tataravós. E essas memórias podem influenciar na sua vida até hoje. Tinha memórias no corpo dela de quando ela tinha entre 9 e 10 anos de idade, que foi a perda do pai dela. E o mais interessante é que ela se deu conta ontem que ela está trazendo muita cura para o clã dela. Por quê? Ela namora 8 anos, de forma muito estruturada. Ela e o namorado estudam, trabalham, estão procurando, casar quando tiver uma estrutura, ou seja, ela tem uma idade mais velha hoje ela já tem 20 anos de idade, 20 e pouquinhos anos de idade, ou seja, ela está fazendo diferente. E há pouco tempo, ela começou a morar com a mãe e o padrasto, que a mãe está tendo um relacionamento muito bom, muito sólido, com uma pessoa muito legal, que está tendo essa figura paterna para ela. E eu pedi para ela lembrar de um momento muito feliz da vida dela. E ela lembrou de um momento que aconteceu há pouco tempo, que o padrasto conseguiu para ela um emprego em uma grande empresa da cidade onde ela mora, que é uma empresa que é conhecida mundialmente, que todas as pessoas têm, assim, muitas pessoas têm um sonho de trabalhar lá. E quando ela lembrou dessa memória, foi muito interessante, porque ela lembrou e ela sentiu o pai dela biológico ali perto. Então, é como se o pai, através do padrasto, tivesse dando algo para ela que ele gostaria de ter dado. E ela se sentiu muito bem, e ela entendeu várias coisas, entendeu também, porque aquele sentimento de vazio, quando a mãe saía para trabalhar, a mãe estava buscando o melhor. A mãe, ela tirou dessa situação de ser mãe muito nova, uma força para poder prosperar, e essa mãe realmente prosperou, teve a profissão dela, e agora está com um casamento sólido. Então, é muito importante nós termos a consciência, nós procurarmos saber sobre a vida dos nossos avós, do nosso clã, porque isso traz para você muita consciência e pode te ajudar a trazer muita cura para as situações que você vive hoje, tá bom? Um beijo no seu coração.